Maquiavel, O Príncipe. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. 1469 a 1527. Ao refletir de forma científica a realidade política do seu tempo, Maquiavel não formulou uma teoria política do Estado como muitos pensam. Seu pensamento está articulado a uma teoria de como se formam os Estados. Isto é o mais importante a ser entendido. A primeira grande diferença substancial do seu pensamento epistemológico. Como constituiu o Estado moderno? Foi essencialmente a preocupação de seu pensamento. Podemos dizer que o início da ciência política, por outras palavras, é o fundamento da política, como sistematização separada da moral e da religião. Com efeito, tal perspectiva era o grande valor do pensamento sistemático de Maquiavel. O Estado para Maquiavel não possui mais o sentido aristotélico, o que era antes na sociedade medieval, ou seja, o objetivo de assegurar a felicidade ou a virtude. Tão menos a antiga ideologia, a preparação dos homens para salvar a alma, visando necessariamente o reino de Deus. Maquiavel supera essas ideologias idiosincráticas. Para ele, o Estado passa a ter os seus fundamentos, os seus propósitos. A política segue-se com as suas próprias finalidades. Reflete Maquiavel que escrevia visando os aspectos úteis para quem deseja compreender a política. Procurava compreender a realidade efetiva do mundo da política e dos fatos e suas naturezas, não imaginando a metafísica do mundo. Um gênio, naturalmente, em pleno início do iluminismo. Com efeito, a sua análise da realidade política era empírica. As coisas do mundo real como elas são e não como elas deveriam ser. A verdade efetiva das relações da natureza política, de como eram constituídas as cidades-estados. Maquiavel refletia academicamente, não convém imaginar repúblicas ou principados inexistentes, ou seja, mundos políticos imaginários que na prática não existem. Por exemplo, a descrição da República de Platão. O mundo precisa ser compreendido em sua realidade, as vantagens ou a desvantagem de serem como são. Na sua reflexão para o entendimento do príncipe, deixa claro que quem deixar de fazer o que é de costume para realizar o que deveria, caminha muito mais para o fracasso do que para qualquer possibilidade de sucesso. Conclui, quem deixar de comportar-se em todos os aspectos como um homem bom no meio de tantos ruins, vai fracassar tanto quanto os que não são bons. As pessoas não são aquilo que se apresentam ser. Do mesmo modo, a sociedade política. Elas se modificam segundo as suas necessidades de poder. O ser humano, por sua natureza, não merece confiabilidade. Para Maquiavel, o importante é o mundo prático das coisas, entender o mesmo do modo que é, de como pode ser, o que é fundamental fazer, não o que seria certo realizar. A principal fonte de conselho para quem governa. A política tem de ser pragmática, do mesmo modo, as relações sociais no mundo prático. Continua Maquiavel. Quem desejar ser bom entre aqueles cuja a natureza não é boa, poderá não ser bem-sucedido. Com efeito, o pensador retoma aqui o princípio máximo de Aristóteles. No mundo da política não se faz o que se deseja, mas o que é possível. A arte de fazer o que poderá ser feito. Tudo tem de ser considerado, verificado como são as diversidades dos aspectos, como as coisas acontecem na realidade prática dos fatos.
não como deveriam ser. Maquiavel Maquiavel é um sábio. Existe aqui uma diferença fundamental para ele entre a política e a moral, sendo que a política precisa de ver o concreto, a possibilidade da concretização do real. A moral preocupa-se em como as coisas deveriam ser, o que constitui o algo infinito. Afirma categoricamente: se é melhor ser amado do que ser temido, para ele o ideal seria ambam as coisas. O que é na prática impossível, se é que temos que renunciar a um desses aspectos referente ao príncipe, é muito melhor sermos temidos. Porque os homens em geral, por não serem bons, são ingratos e vingativos, volúveis, simuladores e dissimuladores. Aproveitam do próprio perigo com a possibilidade de levar vantagem e, com efeito, não estão pensando na possibilidade de serem éticos. Isso é um pouco da natureza humana, conclui Maquiavel, orientando o príncipe. Enquanto você fizer o bem para eles, quando você fizer o bem, eles são todos seus amigos. Agradam, defendem, oferecem a própria vida, suas pessoas, etc. Porém, quando você realmente precisar, ficará sozinho, abandonado ao campo da batalha. O homem faz tudo para você enquanto você não necessitar dele. Contudo, quando solicitado, ele dá as costas e fica ironizando a vossa ingenuidade. Comportamento esse perfeitamente natural. As relações humanas não devem entusiasmar-se com aquilo que as pessoas apresentam a ser. O mundo das relações políticas é inteiramente falso. Devemos cuidar daquilo que se propõe como certo. Continua Maquiavel, ensinando o príncipe, ofertando ao mesmo tempo recomendações. Se o príncipe esperar gratidão por ter sido bondoso com seus súditos, ao contrário, o povo tem outra lógica. Será, evidentemente, o príncipe derrotado. Na verdade, ensina o filósofo que no pensamento político os homens têm menos escrúpulos de ofender mais quem se faz amar do que se quem faz temer. O grande problema para a sociedade é que o homem ama muito mais aqueles que se fazem temer. Isso porque o homem não tem capacidade para amar. O objetivo de todos é tão somente buscar vantagens. As alianças realizam-se nessa perspectiva. Nada que contraria esse fundamento. Então Maquiavel ensina aos príncipes a impossibilidade do amor, pois os homens, sendo malvados, rompem a possibilidade de amar. O temor é mantido pelo medo. O inconveniente a um príncipe, disse Maquiavel, é crer na possibilidade do amor, mas não do medo. Ao castigo leva o homem a comportar-se de forma adequada até o momento seguro para rebelar. Por conseguinte, deve estabelecer o terror, o poder do Estado. Com efeito, o poder político é mantido. Em consequência da sua análise, o Estado moderno substancia-se no fundamento do terror. Ele elabora uma nova moral no tratamento específico da política. Estuda suas leis, começa a se fundamentar a ciência política. Elabora uma moral que é do cidadão, dos homens que formulam o Estado. Uma moral presente, imanente, como também do homem que vive em relacionamento constante com o próprio homem. Não é mais a moral medieval da alma humana que deveria apresentar ao tribunal divino. Por fim, Maquiavel defende também a unificação da Itália. O mundo de seu tempo não se sustentava mais na política das cidades-estados,
Conclui-se que crescia o espírito particular numa perspectiva do surgimento dos Estados nacionais. Não era mais possível a sustentabilidade dos principados. Era, portanto, necessária outra reflexão profunda da necessidade ou não da existência das cidades-estados nesse novo contexto. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.